Olá, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor, que a paz do Senhor esteja convosco. Que bom que você está aqui. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 10, versículos 38 em diante. Lucas 10, do 38 em diante. E a palavra do Senhor nos diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupava em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te ocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu convido você a adorar ao Senhor nessa hora, a deixar os problemas de lado, a deixar os seus afazeres nesse momento de lado e se aproximar do Senhor para adorar, para ouvir os seus ensinamentos, para bendizer em todo o tempo. Vamos falar com Deus nessa hora? Feche os seus olhos. Santo e eterno Deus, Pai amado, Pai de toda honra, toda glória, o Senhor é digno de receber toda adoração. O Senhor é digno de que nós nos prostemos e adoremos ao Senhor. Deus, nessa noite, meu Pai, que o Senhor venha receber os nossos louvores, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor se aproxime de nós e que nós possamos também nos aproximar do Senhor. Deus, no nome de Jesus, fica conosco. Nos ensina, meu Pai, a praticar as Tuas ordenanças. Nos ensina a rasgar os nossos corações, a depositar a nossa confiança no Senhor. Fica conosco nessa noite e recebe, Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Eis-me aqui, Senhor, eu quero Te louvar. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, minha igreja. Vamos louvar-nos. Deus estar aqui, eu posso sentir. Tua presença me acalma, me deixa seguro. Teu calor me conforta, me leva além. É tão gratificante saber confiar em Ti. Quantas vezes pedi proteção, Tu me atendestes. Como não adorar a Ti? Como não adorar a Ti? Tu és tão poderoso, meu Deus, jamais desviarei do Teu caminho. Seguirei os Teus propósitos, na rocha firme estou. Tu és tão poderoso, meu Deus, jamais desviarei do Teu caminho. Seguirei os Teus propósitos, na rocha firme estou. Meus irmãos, eu convido você novamente a abrir sua Bíblia lá em Mateus 6. Leremos os versículos 25 e 26. Mateus 6, 25 e 26. E diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Gostaria que você estivesse refletindo sobre isso nesse momento.
apesar de toda a dificuldade que cada um de nós estamos vivendo, mas tenho certeza de que Deus tem cuidado de nós. É a palavra dele quem nos diz isso. E cada um de nós pode vivenciar, está vivenciando isso, apesar de toda a dificuldade. Você sabe que Deus tem sido com você. Ele é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Nesse momento eu convido você a ofertar ao Senhor. Não com tristeza ou por necessidade, porque nós sabemos que Deus ama aquele que dá com alegria. Você pode procurar nossa irmã Eliette, está se informando melhor de que forma você pode estar contribuindo. Deve aparecer aqui o número de uma conta e você pode estar fazendo também seu depósito. E Deus certamente, Ele vai continuar sendo fiel conosco, com cada um de nós. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus, nós te agradecemos, meu Pai, pela Tua palavra, porque nada tem nos faltado. A Tua provisão tem sido diária, Senhor, constante em nossas vidas. Pedimos ao Senhor que o Senhor esteja suprindo cada vez mais o celeiro do Teu povo, Senhor, aumentando a nossa fé em relação aos Teus milagres, às Tuas bênçãos, meu Pai, aquilo que o Senhor tem a nos dar, nos oferecer, meu Pai. Ó Deus, adoramos a um Deus vivo, um Deus que tudo pode. E o Senhor é o Deus do impossível, meu Pai, e faz o impossível acontecer nas nossas vidas. Fica conosco, nos abençoa, abençoa cada irmão, meu Pai, que vai ofertar, que está ofertando ao Senhor, está contribuindo para a Tua obra. Fica conosco, nos direciona, abençoa, meu Pai, o conselho da Tua igreja, para que possa, ó Deus, atuar com esses dízimos e essas ofertas na obra do Senhor, meu Pai. Fica conosco, no nome santo de Jesus. Amém. Jesus Cristo e a vida eterna
Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui agora para trazer uma palavra ao nosso coração e eu espero que Deus fale a sua necessidade, aquilo que você está mais necessitado, carente nesse momento. Se você puder abrir e ler comigo o Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, nós vamos ler do versículo 1 em diante. O Evangelho de Marcos nos diz assim: Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia. Ele era um errante, 24 horas por dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000 porcos, precipitou-se despenhadeiro abaixo, indo parar dentro do mar, onde todos se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Os gerazenos, então, iam ter com Jesus, ficaram admirados, ficaram estarrecidos com tudo aquilo. Eles viram o endemoniado e aquele que tivera a legião, que estava agora assentado e em perfeito juízo. Então os gerazenos temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, vai para os teus, diga tudo o que o Senhor te fez e como ele teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus fizera por ele. E todos naquela região ficaram admirados. Só até aí. Gente, tem 3 tipos de manifestação no ser humano que me deixa muito curioso. A primeira delas é o que uma religião pode fazer com a pessoa. Nesta semana eu vi uma mulher, um vídeo, se dizendo serva de Deus Altíssimo, espancando um homossexual. Ela batia na pessoa e agredia verbalmente, fisicamente, porque ela queria que aquela pessoa sofresse, fosse penalizada pelo seu pecado. Ela queria infringir aquela pessoa o sofrimento que ela achava que aquela pessoa deveria passar. E eu via naquela pessoa muito pouca piedade, mas muita arrogância, muita raiva, um sentimento de justicismo e uma incumbência de ser advogado da divindade. Ora, se a divindade precisar de advogado, automaticamente deixa de ser a divindade. E aquela mulher, em nome de Jesus, o príncipe da paz, expressão máxima do amor que a humanidade já experimentou, aquela mulher
continuava a agredir e a maltratar aquele homem. Eu me lembro que, muito pequeno, eu vi a história do Jim Jones, que em nome de uma entidade maior, ele obrigou pessoas a saírem do seu país, de suas casas, deixarem tudo e a cometerem um suicídio coletivo sob o pretexto de serem arrebatadas em um determinado momento, quando um disco voador passasse pela região e levaria aqueles 120 e poucos pobres coitados para um paraíso prometido. O Jim Jones não tomou o veneno, morreu depois por um outro motivo, logo depois, mas aquelas pessoas foram mortas. Eu me perguntei, desde aquela época, o que a religião pode promover na cabeça de uma pessoa? O que é que conceitos espirituais, o que é que uma transcendência equivocada pode produzir? Haja vista, nos últimos 20 anos, nós presenciamos muitas cenas de pessoas se implodindo e explodindo outras em nome de uma divindade que é digna de toda aceitação e, impoluta como é, não merece ter diante de si pobres bastardos infiéis. A religião tem adoecido muita gente. Tem muita gente que é vítima de ações demoníacas por causa da religião. Também nessa semana, um outro fato curioso, eu estava assistindo um documentário chamado Barbecue, um documentário sobre churrasco, uma coisa que me atrai muito, esse tema, churrasco e afins, e o sujeito estava falando que na Noruega, ele estava em Oslo especificamente, salvo engano, capital da Noruega, durante 4 meses as pessoas ficam muito deprimidas, na época do inverno. É uma época sem sol, é uma época de uma quarentena, de um isolamento, pior do que quarentena, se são 4 meses, são 120 dias, são 3 quarentenas. A pessoa fica isolada e muitos intentam contra a própria vida, até porque também aqui na Patagônia, no extremo sul da América Latina, no século XIX, um navio mercante da marinha inglesa ficou encalhado em um iceberg e não conseguiu sair o inverno extremo sem ver a luz do sol durante muito tempo. As pessoas dentro daquele barco isolado, daquele bloco de gelo que o barco virou, as pessoas começaram a tirar a vida uma atrás da outra, tirar a própria vida. Todos cometeram suicídio. Salvo engano, 1 ou 2 se salvaram, conseguiram passar por essa tríade de quarentena, 120 dias presos. E tanto no caso da Noruega, em que as pessoas ficam, e também nos países que estão mais perto das calotas polares, em que pessoas ficam muito deprimidas por causa da força da natureza, e essa depressão e isolamento impostos pela força da natureza faz com que as pessoas fiquem desbussoladas, desorientadas. Gente que era muito tranquila e pacífica começa a perder o rumo da vida, mete o tirocínio, faz o que ninguém imaginava. E eu fiquei me perguntando, meu Deus, por que será? Como é que se processa na mente de uma pessoa? O que a força da natureza pode gerar na cabeça de alguém que está sob uma restrição, um isolamento, uma quarentena? E também me lembrei essa semana, ouvindo a mensagem de um pastor, sobre o caso muito famoso no Brasil, tem mais de 10 anos, o caso da menina Susana von Richthofen, que, com a ajuda do namorado e do irmão do namorado, extirparam da sua história a vida do pai e da sua própria mãe. Quais são os conceitos? Talvez eu ouvi dizer, não sei se é verdade, ela queria uma independência, uma autonomia dos pais, talvez a independência financeira que ela ainda não pudesse ter. O que se passa na cabeça de uma pessoa no momento em que ela engendra e executa
uma estupidez desse tipo? Que forças da sociedade impulsionam uma pessoa a entrar com uma arma num colégio, a exemplo de Suzano, no início de 2019, tirar a vida dos próprios colegas, tirar a própria vida, tirar a vida de professores, sob o pretexto de estar passando por um bullying, uma pressão social que gerou nele aquele comportamento. É a contraprestação de uma pressão social que essa pessoa sofreu. Por que alguém submetido a uma força como essa perde o rumo da vida? A história que nós acabamos de ler no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, nos fala sobre um rapaz que vivia na cidade dos demônios, Gadara, uma cidade marítima, ficava do outro lado do mar da Galileia, uma cidade de gentílica. O texto diz que esse rapaz foi preso nos sepulcros, porque as forças demoníacas tinham gerado nele uma força descomunal. Ele era impulsionado para as regiões desérticas. Lucas fala isso, lá no capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Ele era impulsionado para uma região desértica, e ali ele se isolava de todos, e ali ele estava acorrentado e alijado do convívio familiar, da amizade, da dignidade, daquilo que é de mais básico para o ser humano. Nessa cidade dos demônios, o endemoniado principal foi alvo do amor de Cristo. E vendo a história desse rapaz e me lembrando dessas histórias que eu citei no início dessa palavra, eu vejo que essas forças podem ser brechas para que muita gente boa, muita gente do bem, não aguente a pressão e seja vítima de ações de demônios. Não estou querendo dizer que você vai ficar endemoniado, absolutamente, porque em Cristo você é nova criatura e o Espírito Santo de Deus habita em você. Mas da mesma forma que aquela pessoa foi vítima de uma ação radical dos demônios, talvez essas forças concatenadas em concomitância podem ser uma brecha para o diabo ficar te oprimindo, gerando para você um isolamento maior do que o necessário. Um isolamento do medo, do terror, do pânico, um isolamento onde você já tem medo de se relacionar com as pessoas, porque conceitos humanos trouxeram muita dor para o seu coração. Talvez esse fato biológico, a pandemia, a proliferação de um agente patológico que causa morte, doença, tenha feito você ser vítima dessa força da natureza e você esteja achando aí que nunca mais vai conseguir quebrar os grilhões que te prende em uma cela de portas abertas. Porque, de certa forma, é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em uma cela cuja chave está em nossas mãos. Estamos presos dentro de casa, sem poder sair. Alguns mais ousados como eu ainda aventura ir ali ou aqui ou acolá, por força do hiperativismo e do desejo de ver a quem ama. Mas o que você pode aprender sobre esse isolamento compulsório pela força de demônios e o isolamento compulsório que nós estamos passando por força de uma patologia? O que é que Jesus nos ensina com tudo isso que é relatado nesse capítulo 5 do Evangelho de Marcos? Antes de mais nada, Jesus nos mostra uma história de salvação. E quando acabar essa pandemia, ou gradualmente, ou abruptamente, provavelmente de forma gradual, mesmo com vacinas despontando no horizonte, quando tudo isso acabar, será que nós podemos escrever uma história de salvação, de libertação na nossa vida? Eu quero dizer para você que Jesus, quando age, ele age, nesse texto aqui, isso nos mostra, está bem claro, ele age de 3 formas. A primeira forma de Jesus agir é quebrando a lógica do curso normal da natureza.
Se você ler o capítulo 4, logo o capítulo anterior, versículo 41, a pergunta que é feita no final desse capítulo 4 é esta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus quebra o curso normal, talvez até da curva de contágio. Ele pode quebrar o curso normal de uma expectativa de doença que, pela sua situação funcional, laboral, existencial ou familiar, você esteja sujeito. Mas o que é importante você saber é que a natureza, a biologia, o universo está sujeita àquele que tudo criou. Lá em Hebreus diz que todas as coisas estão sujeitas a Cristo. Nele tudo subsiste, até o vírus subsiste em Cristo. O texto diz que Jesus estava atravessando o mar da Galileia, depois de um dia de intenso trabalho, depois de alguns diálogos, alguém dizer para ele: Senhor, te seguirei para onde quer que fores. Aquele rapaz ele poderia muito bem dizer: Jesus, te seguirei para o outro lado. Mas quando ele fala te seguirei para onde quer que fores, ele não estava sabendo do que estava falando. Jesus falou o seguinte: que as aves dos céus têm os seus ninhos e as raposas os seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Depois de ser empurrado pela multidão, depois da multidão querer tocar nele para que ele processasse cura e libertação, Jesus resolve passar para o outro lado do mar da Galileia. Quando ele passa para o outro lado, a travessia aí é de cerca de 12 quilômetros, é um pouco mais, um pouco menos do que a travessia Salvador, Mar Grande, Salvador, Ilha de Taparica, melhor dizendo, é de Água de Meninos até Bom Despacho. Jesus atravessa o Mar da Galileia e no meio dessa travessia, aquele que criou aquele mar, aquele que criou a água salgada, a água salobra, a água doce, o Senhor de todas as águas, o Deus de toda manifestação climatológica, o Deus dos ventos, Senhor dos ventos, é acossado, tremido pela força da natureza. O texto diz lá que ele estava dormindo, e no original grego diz que o termo que utiliza ali é um termo que Jesus levantou meio irritado. Você já foi acordado no meio da noite, ou no início da noite, ou no final da noite de forma abrupta? Levanta, levanta, levanta. O coração parece que vai pular do peito. O que foi? O que foi? Nada não, nada não. Só queria saber se eu estava bem. Volte a dormir. Aí você fica indignado com uma interrupção do sono por uma bobagem que ele fala: vocês estão me levantando para acabar com o vento e com o maremoto e com a força das ondas? Por que vocês mesmos não fizeram isso, homens de pequena fé? Aí disse que ele fez. Psss. O vento parou, o mar se acalmou e Jesus passou. Aqui, com a licença poética de vocês, é provável que aquele homem endemoniado lá do alto do monte, porque ele estava numa região onde podia ver muito bem, porque o texto diz que os demônios viram de longe a Jesus. Aquele homem que estava em cavernas, porque os sepulcros na época não eram sepulcros à semelhança dos nossos hoje, sepulcros odiernos, modernos, eram sepulcros cavados na pedra, que quando não tinha um corpo, ou mesmo tendo, servia para abrigar um animal ou um indigente da chuva e do sol. Aquele homem poderia ver a Jesus do mar, no meio do mar, vindo ao seu encontro, os demônios dentro da sua mente, em polvorosa. Quem é aquele que vem de lá? Que luz é aquela? Será que ele veio nos atormentar? Será que ele virá para cá ou irá para outro lugar? Está vindo em nossa direção. Ufa, uma tempestade. O barco pode naufragar, diziam os demônios na mente daquele homem. E a alma daquele homem tentando se livrar de uma legião de demônios, que pode ser até 6.000 demônios. Essa palavra legião designa uma grande quantidade, não necessariamente um destacamento romano de 6.000 soldados, mas podia ser até mais de 6.000. E aqueles demônios, naquela confusão, e o homem, na sua alma premida, opressa pela força maligna, ele não sabia se a salvação viria ou não, porque tinha uma força da natureza que poderia impedir a salvação.
E aí Jesus acalma a tempestade. Ainda com essa licença que eu pedi no início, essa licença poética, é provável que aquele homem, o gadareno, que um dia nós vamos nos encontrar com ele na glória, tenho muita curiosidade para conhecê-lo, aquele homem podia ter dito o seguinte: ufa, lá vem a minha salvação. E os demônios disseram: lá vem a nossa perdição. Jesus acalmou a tempestade, porque Jesus não está regido nem limitado pela força da natureza. Não é a biologia que diz o que é que vai acontecer na sua vida, apesar dela ter importância na sua vida. Não é a chuva ou a falta dela que vai fazer com que Deus bote ou não comida no seu prato. O nosso Deus é poderoso para frustrar as expectativas da natureza. Ele é Senhor sobre a natureza. Então, se disserem para você: não tem jeito, a sua estrutura física não suportaria um contágio, Jesus é Senhor de toda estrutura física. As comorbidades que você tem certamente lhe levarão a óbito no caso de um suposto contágio, de uma suposta infecção causada pelo vírus. Nada disso é determinante. Isso pode ser até importante, mas o que determina meu futuro não é o avanço de um ser microscópico. O que determina meu futuro é o braço poderoso do Senhor que rege os céus e a terra. Do maior astro ao menor ser, Ele é Senhor sobre a natureza. Segundo lugar, Jesus salva esse homem quebrando a lógica do curso normal do pensamento humano. Jesus quebra essa lógica de duas formas, gente. E hoje, eu lendo esse texto, eu fiquei: meu Deus, como esse texto tem a ver com a situação que a gente está vivendo. Eu tinha planejado falar uma outra coisa para a gente, mas meu coração estava incomodado, e até que eu encontrei essa palavra que eu espero que seja oportuna para o seu coração. Como é que Jesus quebrou a lógica do pensamento humano? Ele trabalhou o dia todo. Disse para os discípulos: vamos passar por outro lado. Jesus empreendeu uma empreitada sem nenhuma racionalidade da logicidade do mercado, da logicidade da economia. Ele atravessou por causa de uma vida. No texto de Mateus diz que são dois. Mateus era contador de impostos, e contador geralmente é preciso nos números, né? No texto de Mateus são dois. Tanto aqui quanto em Lucas, fala de um endemoniado. É provável que Lucas e Marcos destaquem o cara que era mais importante, o endemoniado principal, titular de Gadara. Então, esse homem chega em... Jesus atravessa o mar por causa de um homem. Jesus atravessa 12 quilômetros. O barco não era querosene, o barco... não sei se era de um discípulo, se era alugado. Mas com tanta gente demoniada que tinha ali, a lógica seria que Jesus se preocupasse com os endemoniados daquela região. Mas Jesus atravessa, vai para um lugar de gentil, vai para uma terra onde era fácil produzir endemoniado, porque nessa terra que Jesus vai, as pessoas dão mais importância às coisas do que a gente. Dão mais importância ao lucro do porco do que a libertação de uma alma. Jesus vai para lá, liberta um homem e volta. Se eu tivesse com Jesus ali, eu falaria assim: Jesus, vem cá, só uma curiosidade, não se incomode com o que eu vou dizer, não. Não dava para o Senhor libertar esse homem do lado de lá, não? Porque o Senhor já curou o filho, ou aliás, um empregado de um centurião, um servo de um centurião, e o Senhor curou à distância. Não dava para o Senhor de lá do outro lado, na nossa terra, lá na Galileia. A gente não gastava tempo, não passaríamos pelo sufoco que nós passamos aqui, atravessando esse mar revolto, porque esse mar é revolto, gente, por causa de uma depressão. É uma depressão que vai da Síria até o Egito. Até hoje, embarcações passando por lá evitam determinados horários justamente porque é uma depressão e o vento passa encanado. O vento passa derrubando tudo. Mas aquele que derruba os conceitos humanos
E aquele que rege o universo resolveu passar por causa de uma pessoa. Para Jesus, a importância não é multidão. Jesus é movido, impulsionado pelo amor. E o amor dele é um amor que não se mensura. É um amor que foge à lógica humana. Então talvez você esteja pensando, pô, será que com 7 bilhões e 280 milhões de pessoas no mundo, será que eu, essa alma, ainda sou vista por Cristo? Certamente. E ele quebra toda a lógica. A lógica de Jesus não é a lógica do homem. Ele não salva o rico para dar para a igreja. Ele salva sem olhar para o bolso. Ele salva sem olhar se você pode trabalhar para ele ou não. Ele não está preocupado com o seu trabalho, porque ele não procura trabalhador. Ele procura adorador. Não porque esteja em inanição de ser adorado. É porque ele se compraz, ele tem prazer em ir ao encontro de quem está sofrendo. Por mais que esteja sofrendo numa casa que se tornou um sepulcro, numa caverna escura, em um casamento sepulcral, em uma família sepulcral, em uma casa que é mais uma caverna. Não se preocupe, não. Você está pensando que Jesus vai para o lugar das pessoas importantes, dos grandes figurões? Ele quebra a lógica. Ele vai para o lugar mais improvável. Jesus também quebrou a lógica do mercado. Porque além de libertar aquele homem, Jesus atendeu o pedido do diabo. O diabo falou, quero ir para os porcos. Uma alma salva é mais importante do que 2.000 porcos afogados. Não é o dinheiro, o lucro, não é o que você tem, o que você conquista, que é mais importante do que aquela pessoa que está ao teu lado. Esse é o mover de Deus. A vetorização do agir de Deus é sempre essa, gente. Deus sempre se preocupa com pessoas e não com coisas. As coisas passam. Coisa não vai nos referendar diante de Deus. No último dia, o Senhor não dirá o que é que você conquistou, o que você comprou, o que foi que você preservou. Mas a pergunta será, quem você amou? De quem você cuidou? O Brennan Manning dizia, o saudoso Brennan Manning, que no último dia nós vamos ouvir uma pergunta do Pai. O quanto você creu que eu te amei? Quem crê que é amado por Deus, ama a quem ninguém quer amar. Jesus quebrou a lógica do pensamento humano. É uma vida só. São 2.000 porcos. Uma vida é mais importante do que 2.000 porcos. Por último, Jesus quebra a lógica da religião. Aquele homem, depois de assentado em perfeito juízo, e essa cena, não sei qual é a cena, a plasticidade que ocorre no seu imaginário, mas eu tenho sempre a cena de um homem semi-nu, barba a fazer, um cabelo maior do que o meu, provavelmente, ou menor também, não sei. Um homem esfarrapado, maltrapilho, assentado numa pedra, que nem aquela escultura do Rodin, do pensador, pensando, meu Deus, o que é que aconteceu comigo? Onde eu estava todo esse tempo? Que prisão eu passei nessa quarentena, nesse isolamento? Que homem é esse que atravessa 12 quilômetros para salvar a um fedorento maltrapilho como eu? Esse homem é Jesus de Nazaré. Não é o homem da religião, é o homem do evangelho. Porque esse homem pergunta a Jesus o seguinte, este homem doente, o ex-endemoniado, ele fala assim, Senhor, ele pede, permita-me, ele faz na realidade aqui uma petição. Aliás, esse texto aqui é das petições, né? Os demônios pedem, o homem pediu e os donos do porco também pediram a Jesus. Esse homem pediu, Senhor, deixe-me ir contigo. Parece, e é verdade, ele não ouviu o diálogo de Jesus com um homem do outro lado da margem. Do outro lado da margem, o homem falou, eu te seguirei onde quer que fores. Esse aqui pediu, Senhor, deixa eu ir contigo. Aí Jesus falou, não, filho, a religião quer aglomeração. A religião quer movimento.
A religião não quer um barco atravessando para salvar uma alma. A religião quer uma procissão de barcos, uma frota de barcos no meio do mar, para salvar uma outra multidão, para fazer outra multidão. Jesus manda aquele homem justamente para o lugar que eu e você estamos sendo mandados nesses dias de quarentena. Jesus falou, vá para casa. Quase que Jesus diz, hashtag, fica em casa. Fica em casa. Vá para os seus. Olha como Jesus quebra a lógica da religião. A lógica da religião, o discurso daquele homem deveria ser diferente do discurso que Jesus mandou que ele proferisse. Jesus falou o seguinte, vá para casa e diga a todos o que Deus te fez. A lógica da religião é a lógica do medo e não do amor. A religião diria o seguinte, vá para casa. Uma outra licença poética aqui, viu, gente? Vá para casa e você vai dar agora palestras e testemunhos sobre a ação do diabo na sua vida. Você vai ter um séquito imenso de seguidores, porque as pessoas se impressionam mais com medo do que com amor. Jesus falou, não, vá para casa e diga para sua família o que é que Deus fez na sua vida. Sabe por que nós estamos em casa? Porque às vezes a gente prega muito para fora e pega pouco para dentro. Sabe por que Deus está mandando a gente para casa? Porque a gente tem muito discurso bonito para quem está fora, mas pouco discurso de bênção de vida para quem está dentro. A religião diz o seguinte, aglomere, pirotecnize a sua palavra. Jesus falou uma coisa tão simples, casa e Deus. O binômio desses dias que nós estamos passando. A história conta que Decápolis se tornou um lugar evangelizado, com E maiúsculo, viu, gente? Não é um lugar evangelizado, mas é um lugar evangelizado. Não foi um lugar de evangélico, não foi um lugar do evangelho. Decápolis, que era a cidade dos gentios, aceitou a Cristo. A Galileia, ou melhor, a Judéia, nem tanto a Galileia, mas a Judéia, que era a cidade da religião, crucificou a Cristo. Jesus tem poder para barrar a obra da natureza, porque quem ama domina a natureza e Ele ama a mim e a você, e não é a natureza que tem a palavra final. Jesus tem poder para quebrar a lógica do homem. Ele andou por sobre as águas quando os discípulos esperavam que Ele viesse de barco. Ele nasceu numa manjedoura quando o mundo esperava que Ele nascesse num trono. Ele morreu crucificado quando a religião, os judeus esperavam que Ele morresse velho, farto de dias, com uma espada na mão e um cetro de força na outra. Jesus Cristo contraria a lógica do homem, porque a lógica do homem, via de regra, é terrena, demoníaca, animal, não produz vida. O Senhor tem a oferecer para você o Evangelho. O Evangelho de Jesus visa sempre a casa, a família, o outro. O Senhor está te chamando para casa hoje para anunciar aos seus que você é a obra viva do milagre do Deus que atravessou o mar do tempo e do espaço, chegou diante de você e te libertou da força da incredulidade do Deus deste século, que cega o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Se você está em sepulcros nesses dias, saiba que o Senhor pode te libertar de qualquer cadeia sepulcral e que Ele faça isso na sua casa, na sua vida e na sua família. Vamos orar? Muito obrigado, Pai, porque Jesus continua sempre o mesmo. Não muda e a intenção de trazer vida, de salvar do Senhor Jesus, continua a mesma, nem diminui nem aumenta. Tu és Deus Salvador, o Yeshua HaMashiach, como se dizia no Antigo Testamento, aquele que salva, aquele que liberta. Tu és o libertador das nossas vidas. Senhor Deus, fica conosco dentro de casa, para que expressemos, ó Pai, para que tenhamos uma oportunidade talvez de abraçar que nós não abraçamos, porque fora de casa nós abraçamos muito, falamos muito,
elogiamos muito, mas dentro de casa nós precisamos anunciar o amor com o qual o Senhor nos amou àqueles que estão conosco debaixo do mesmo teto. Fica conosco, nos ensina o teu mover de salvação. E agora, amados do meu Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o eterno e bondoso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, seja sobre cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima.